Imagine a seguinte situação. Uma empresa, assim, em 18 meses, dobra a receita. O CEO está eufórico, o mercado aplaude, parece aquela história de sucesso do ano, sabe? O cenário perfeito. Exato. Mas aí o diretor financeiro entra na sala, apresenta os números e o clima pesa. O lucro, na verdade, caiu. Como é que isso pode ser possível? Essa é a pergunta de $1 milhão e é mais comum do que se imagina. É um paradoxo que assombra muitas empresas em crescimento. Uma obsessão pela receita, então. Exato. Uma obsessão pela linha de cima do balanço, a receita, que acaba canibalizando a última linha, que é o que realmente importa, o lucro. Então isso nos leva a uma questão que é fundamental. O que, de fato, constrói valor numa organização? Hoje a gente vai mergulhar fundo na anatomia da rentabilidade para entender por que correr atrás de receita a qualquer custo pode ser uma armadilha perigosa. Perfeito. A gente vai dissecar os blocos que constroem o sucesso financeiro de verdade. A diferença crucial entre custos e despesas, que parece um detalhe de contador, mas na verdade define a estratégia. Certo. O cabo de guerra entre flexibilidade e risco nos custos fixos e variáveis. E o mais importante, a métrica que deveria ser a bússola de toda a decisão, a margem de contribuição. E o objetivo final é entender como montar uma estrutura de custos que não só sustenta, mas que impulsiona a lucratividade de um jeito inteligente. É isso aí. Ok, vamos começar pelo básico, que muitas vezes é o mais ignorado. A fórmula do lucro parece simples, né? Receita menos custos e despesas. Simples na teoria. Mas o jogo não está na fórmula, está nos componentes. Uma organização que fatura 10 milhões pode ter um lucro de 500 mil, enquanto outra, com os mesmos 10 milhões, lucra 2 milhões e meio. Nossa. É a mesma receita, mas um resultado 5 vezes maior. A diferença toda está na estrutura. E é aí que a conversa fica séria. Crescimento de receita sem rentabilidade não cria valor. Ele destrói. Destrói? Como assim? Ele queima a caixa, aumenta o risco, infla a operação toda para entregar um resultado final pior. Aquele caso que você mencionou no início é clássico. A empresa foi de 10 para 20 milhões em receita. Dobrou. Mas a margem de lucro, que era de 20%, despencou para 8%. Deixa eu fazer a conta aqui. Antes, ela lucrava 2 milhões sobre as 10 de receita. Certo. Certo. Agora, com 20 milhões de receita e uma margem de 8%, ela lucra 1 milhão e 600 mil. Exato. Peraí, dobrou o trabalho, o estresse, a operação, para ganhar 400 mil a menos. É uma destruição de valor clara e direta. Isso acontece porque a liderança se apaixona pelo número grande da receita. É o que vai no press release, sabe? É o que impressiona o conselho. Ah, claro, a vaidade. Ninguém solta uma nota dizendo nossa receita encolheu, mas a nossa margem explodiu. A vaidade dos grandes números muitas vezes fala mais alto que a lógica financeira. Isso me joga direto no dilema do volume versus rentabilidade. Vamos imaginar um cenário prático. O diretor comercial chega com 2 propostas na mesa. A primeira, a opção A, é um projeto gigantesco. Um contrato de 5 milhões de reais. Um número que enche os olhos. Com certeza. 5 milhões resolve a meta do trimestre de muita gente. Mas, qual é a pegadinha? A margem é exprimida. Muito volume, muita negociação, o cliente exigiu um desconto agressivo. A margem de lucro ficou em apenas 12%. No final do dia, sobram 600 mil reais de lucro, o que não é ruim, mas exige um esforço operacional brutal para ser entregue. E a outra opção? A opção B são 3 projetos menores. Somados, eles dão só 3 milhões de reais de receita, quase metade do outro projeto. Ok. Só que são projetos de maior valor agregado, com uma margem assim muito mais saudável, 45%. Nada disso é? 1.350.000 reais de lucro. Uau. Menos receita, menos dor de cabeça operacional e mais que o dobro do lucro. A escolha parece óbvia no papel, mas no calor do momento a pressão para crescer receita faz muita gente escolher a opção A. E a raiz dessa decisão errada, muitas vezes,
está em não entender a própria estrutura de gastos. Perfeito. É a falta de clareza sobre o que é o que dentro de casa. O que nos leva ao próximo ponto. Um erro que parece primário, mas é devastador. Embolar custos e despesas na mesma caixa. Isso é clássico. Para muito gestor, é tudo dinheiro saindo. Mas essa confusão distorce completamente a análise. Custo é o que está diretamente amarrado à produção ou à entrega do serviço, né? O salário do consultor que está alocado no projeto, a matéria-prima. Isso. Enquanto a despesa é o que mantém a empresa de pé, mas não se atrela diretamente a uma venda. O aluguel do escritório, o salário do time administrativo, o marketing institucional. É a estrutura de suporte. Mas, na prática, um gerente pode argumentar: olha, no fim do mês é tudo dinheiro saindo do caixa. Por que esse preciosismo na classificação faz tanta diferença? Faz toda a diferença. Por causa do efeito dominó que isso gera nas decisões. A métrica mais importante para precificar, a margem de contribuição, é calculada assim: receita menos os custos variáveis. Só isso. Certo, só os variáveis. Se você classifica uma despesa como custo, você contamina esse cálculo na origem. E se a sua bússola está descalibrada, o navio vai para o lugar errado. Me dá um exemplo real de como esse erro acontece. Um erro clássico: classificar a comissão ou até o salário fixo da equipe de vendas como custo do produto vendido. Ah, acontece muito. Muito. É um erro conceitual. O vendedor, ele vende o portfólio todo. Ele é parte da estrutura para gerar receita, não do custo para entregar um serviço específico. Ok, então a empresa joga o salário do vendedor na conta de custo. O que acontece depois? Imagine que, com essa classificação errada, a empresa calcula que a sua margem de contribuição é de 38%. Com base nisso, o time de preço define que precisa colocar um markup X e o preço final fica em, sei lá, R$100. Ok. Agora, vamos corrigir a contabilidade. O salário de vendas é uma despesa. Ao tirar ele da conta de custos, a margem de contribuição real, a verdadeira, pula para 53%. Uau! De 38 para 53. Uma diferença de 15 pontos percentuais. Exato. Com uma margem real de 53%, a empresa poderia ter um preço muito mais competitivo, talvez R$80 ou R$85, e ainda assim atingir a meta de lucro. Mas por causa de um erro de classificação? Ela está se precificando 20%, 30% acima do necessário, perdendo negócios para a concorrência e achando que o problema é o mercado. Quando, na verdade, é um mapa financeiro interno que está todo errado. É uma distorção que pode tirar uma empresa do jogo sem que ela nem saiba o porquê. Isso é assustador. Totalmente. Ok, então já separamos custos de despesas. Agora vamos adicionar outra camada de complexidade. A diferença entre os gastos que sobem e descem com o volume, os variáveis. E os que ficam lá, aconteça o que acontecer, que são os fixos. É aqui que a gente entra no conceito de alavancagem operacional. É um nome meio técnico para uma ideia simples. O quanto seu lucro acelera ou freia quando a receita muda. Uma empresa com muitos custos fixos, tipo uma fábrica com maquinário caro, tem uma alavancagem alta. Altíssima. Um pequeno aumento de 20% na receita pode não só cobrir esses custos fixos, mas fazer o lucro disparar, talvez 50%, 60%. Porque o custo não sobe junto. Só que essa alavancagem é uma faca de dois gumes. Ela é sua melhor amiga na subida e sua pior inimiga na descida. Ah, sim. Se a receita, em vez de subir 20%, cair 20%, o lucro não cai 20%. Ele pode despencar 50%, 80% ou até virar prejuízo, porque aquela estrutura fixa, pesada, continua lá engolindo caixa. Ou seja, a estrutura de custos define o perfil de risco do negócio. Exatamente. Em mercados voláteis, ter mais custos variáveis te dá flexibilidade, é um colchão. Em mercados estáveis, ter custos fixos pode ser um motor de crescimento rápido. A escolha é estratégica. A melhor forma de entender isso é com uma história. Vamos criar duas empresas concorrentes idênticas, a empresa A e a empresa B. Ambas faturam 30 milhões e têm o mesmo lucro inicial de 6 milhões. A foto do momento é a mesma. Certo. Mesma receita, mesmo lucro. A única diferença é a aposta que cada uma fez na sua estrutura de custos.
O DNA financeiro delas é diferente. Exato. A empresa A apostou na alavancagem, construiu uma estrutura com custos fixos altíssimos, 50% da receita. Já a empresa B foi mais conservadora, optou por uma estrutura flexível, com a maior parte dos gastos sendo variável, tipo 55% da receita. Mesma foto, mas filmes completamente diferentes dependendo do que o futuro reserva. Cenário 1. Otimismo total, o mercado cresce 30%. A receita de ambas vai para 39 milhões. Na empresa A, com aquela estrutura fixa que não se move, o lucro explode. Ele vai para 12 milhões e 300 mil. Nossa, é um crescimento de 105% no lucro. A alavancagem pagou e muito bem. E a empresa B, a conservadora? Com a estrutura variável, os custos sobem junto com a receita. Isso, o lucro também cresce, claro, mas vai para 10 milhões. Um aumento de 68%. É um resultado fantástico, mas ela ficou comendo poeira da concorrente. O CEO da empresa A está abrindo champanhe. Com certeza. Agora vira a mesa. Cenário de crise. O mercado encolhe 30%. A receita de ambas despenca para 21 milhões. A empresa A, com aquela estrutura fixa pesadíssima, não consegue cortar gastos. O resultado? Desastre. O lucro de 6 milhões vira um prejuízo de 300 mil reais. A alavancagem, que era um foguete na subida, vira uma âncora na descida. Enquanto isso, a empresa B, a flexível, vê seus custos variáveis encolherem junto com a receita. Ela aperta os cintos, a margem diminui, mas ela continua de pé. O lucro dela cai, mas ela ainda consegue gerar quase 2 milhões de resultado positivo. A flexibilidade salvou a empresa. Mesma condição de mercado, resultados brutalmente opostos e tudo por causa da estrutura de custos. Mostra que não existe estrutura certa ou errada, né? Existe a estrutura certa para o seu contexto e para o seu apetite a risco. Perfeito. Então a gente já viu que receita não é tudo, que classificar gastos corretamente é vital e que a estrutura de custos define o risco. O que conecta tudo isso? Como o gestor toma a decisão certa no meio disso tudo? É aqui que entra a nossa bússola. A margem de contribuição. Se tem uma métrica que todo líder deveria ter tatuada no braço, é essa. Ela responde a uma pergunta simples e poderosa. Qual? A cada real que eu vendo de um produto ou serviço, depois de pagar os custos diretos para produzi-lo ou entregá-lo, quanto sobra para pagar toda a estrutura fixa da empresa e, finalmente, gerar lucro? Isso nos leva a uma situação clássica que causa uma confusão enorme. Um produto no portfólio que, na última linha do balanço, depois de alocar todos os custos fixos, aparece com lucro negativo. Ah, sim. A reação imediata de 9 em cada 10 gestores é: corta esse produto. Ele está dando prejuízo. E essa reação intuitiva pode ser um erro fatal. É o que eu chamo de miopia do lucro líquido alocado. A pessoa olha a última linha do relatório e toma uma decisão que, paradoxalmente, pode piorar o resultado geral da empresa. Como assim? Se o produto dá 80 mil de prejuízo, tirá-lo não deveria melhorar o resultado em 80 mil? Não necessariamente. Vamos olhar com as lentes da margem de contribuição. Esse produto, digamos, fatura 800 mil. Ele tem custos variáveis de 480 mil. Certo. Isso significa que a margem de contribuição dele é positiva, de 40%. Ou seja, 320 mil reais. Esse dinheiro, esses 320, é a contribuição dele para pagar as contas fixas da empresa. O aluguel, o administrativo. Ah, entendi. O prejuízo de 80 mil aparece porque, na hora de ratear os custos fixos da empresa inteira, a fatia que coube a ele foi de 400 mil. Exato, 320 mil de contribuição, menos 400 mil de rateio, dá os 80 mil negativos. Ok. Agora, o que acontece se você descontinuar esse produto? A receita de 800 mil some. Os custos variáveis de 480 mil somem junto. Mas e os custos fixos de 400 mil que eram alocados a ele? Eles não somem. O aluguel continua o mesmo. Eles não somem. O aluguel não vai diminuir, o salário do CFO não vai ser cortado. Esses 400 mil agora terão que ser absorvidos pelos outros produtos. E a contribuição de 320 mil que ele gerava para ajudar a pagar essa conta desaparece. Bingo. O resultado líquido
é que, ao cortar um produto que dava um prejuízo contábil de 80 mil, o lucro total da sua empresa cai em 320 mil. Nossa, que loucura! A decisão correta é baseada na contribuição, não no lucro final. Qualquer produto com margem de contribuição positiva está ajudando a pagar as contas. Essa análise é um divisor de águas. E ela não se aplica só a produtos, né? Um dos materiais mais interessantes que eu vi aplicava essa lógica a clientes. Uma empresa resolveu analisar a margem de contribuição dos seus 5 maiores clientes. E os resultados foram um choque. Isso é fascinante, porque a gente costuma medir o valor de um cliente só pela receita que ele traz. Tento. Cada real vendido para ele gerava 72 centavos de contribuição. Uau! Já o cliente E, que era gigante em receita e dava um trabalho enorme para a equipe, tinha uma margem de só 15%. Que disparidade! Isso significa que, para gerar o mesmo real de contribuição, a empresa precisava vender quase 5 vezes mais para o cliente E do que para o cliente C. Com todo o esforço operacional que isso implica, o custo de servir esse cliente era altíssimo. Entendi. Com esses dados na mão, a empresa tomou ações cirúrgicas. Passou a dar atenção VIP para os clientes de alta margem. Para os de margem baixa, ela abriu uma renegociação de contrato. O cliente E não aceitou e o contrato foi descontinuado. Uma decisão corajosa. Demitir um cliente grande? Corajosa, mas inteligente. E o resultado final é o que prova o ponto. Depois de 12 meses, a receita total da empresa caiu 2%. Uma queda mínima. Mínima, mas o ganho total, ou seja, a margem de contribuição em reais, aumentou 18%. A margem média da carteira de clientes, que era de 46%, saltou para 55,5%. Eles estavam literalmente trabalhando menos e ganhando mais. Exatamente. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que a busca cega pelo crescimento da receita é a fórmula do desastre, que entender a diferença entre custos variáveis, fixos, despesas, isso não é um exercício para contadores, é uma ferramenta de sobrevivência estratégica. E, acima de tudo, que a margem de contribuição não é só mais um indicador. É a bússola que tem que guiar cada decisão sobre preços, produtos e até sobre quais clientes merecem o seu tempo. Exatamente. Vimos como analisar a rentabilidade por produto ou por cliente pode virar o jogo de um negócio. Mas isso me deixa com uma reflexão final, sabe? Uma provocação. Manda. A análise mais reveladora, talvez, não seja sobre o que a empresa vende, mas sobre quem na equipe vende ou entrega aquele serviço. É possível que certas equipes, ou até indivíduos, independentemente do produto, gerem uma margem de contribuição consistentemente mais alta, por negociarem melhor, por serem mais eficientes na entrega. Interessante. E se a resposta for sim, o que isso diz a uma organização sobre onde estão seus verdadeiros ativos de maior alavancagem? Não seria nas pessoas,